dia! Hoje é 22 de maio, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, queridas e queridos ouvintes. Quarta-feira começando e estamos numa semana de especiais aqui no Ouvindo um Podcast. E até deu a louca na gerência e de vez em quando eu mudo a proposta aqui do podcast sem consultar muitas pessoas, no caso somente as vozes da minha própria cabeça. Mentira! Eu sempre pergunto e peço permissão para fazer as coisas que eu faço. Mas enfim, nessa semana eu resolvi trazer matérias especiais para vocês que ficam um pouquinho mais longas. Então, não sei se vocês perceberam, as primeiras notícias estão mais elaboradas, porque assim a gente consegue conversar um pouco melhor sobre esses assuntos, dá para dar mais contexto. Se você perdeu o episódio de ontem, eu fiz um mini guia aí sobre as eleições no México, que acontecem no dia 2 de junho e que já estão movimentando um pouquinho aí da política, principalmente a latino-americana, né? Nós brasileiros pertencemos à América Latina, mas acabamos ficando um pouco por fora. Mas a eleição mexicana é muito importante. Corre lá para escutar o episódio de ontem. Hoje, a gente vai se debruçar sobre aço. Isso mesmo, a gente vai se debruçar sobre aço. Não literalmente de se debruçar sobre aço, até porque fica aqui a minha dúvida se o que eu tenho aqui na minha residência que poderia ser feito de aço para eu me debruçar. Não se debruce sobre aço. Que viagem. Vocês adoram quando me atrapalham, né? A gente vai se debruçar sobre os envios de aço, da China para a América Latina e como alguns países, incluindo o Brasil, estão começando a imitar a Europa e os Estados Unidos e impor tarifas maiores a essas exportações chinesas, ou no caso, importações quando elas chegam por aqui. A gente vai conversar sobre, por que os países aqui da América Latina, que sempre tiveram uma relação muito simbiótica, digamos assim, ou muito próxima do mercado chinês, principalmente o mercado de construção, por que agora esses países resolveram sobretaxar o aço chinês? O que a China pode fazer em relação a isso? Vai ter retaliação ou não? E também o que as siderúrgicas brasileiras têm a ver com essa história. Vou te dar esse panorama geral aí com uma matéria dos nossos colegas da Bloomberg News que se debruçou sobre isso. Eu não sei o que eu tô falando. Se você quer ficar por dentro de todas as informações e todas as notícias, é só você se inscrever no podcast. E a Yasmin reclamou da minha pronúncia lá nos comentários. Yasmin, tô de olho em você, garota. Falo podcast. E eu não faço a menor ideia por quê. Eu não sei. Alguém me falou podcast. Algum dia até assim ficará. Assim como também o pessoal andou comentando aí a pronúncia de recorde ou recorde, SUV ou SUV. Fica sempre uma dúvida, né? Por isso que o mundo é diverso. Cada um escolhe a pronúncia que quiser. E você também pode seguir a Bloomberg Linha em todas as redes sociais. Vamos, então, falar mais sobre este assunto, o aço chinês. Uma após outra, as nações latino-americanas estão seguindo os passos dos Estados Unidos e da Europa ao impor tarifas proibitivas às importações chinesas. Uma tensão em uma relação que, por muitas outras formas, tem sido mais acolhedora. México, Chile e Brasil aumentaram, em alguns casos mais do que dobraram, as tarifas sobre os produtos de aço provenientes da China nas últimas semanas. A Colômbia pode estar prestes a fazer o mesmo. Mas venha cá, minha querida ouvinte de Carapicuíba, Valesca. Eu sabia que ia ter uma ouvinte de Carapicuíba quando eu comentei no episódio de ontem, sempre tem uma. Valesca, me responda. Se você acompanha aí o noticiário econômico ou até mesmo o noticiário político, você poderia dizer que nos últimos anos a superpotência asiática se entrincheirou aqui na América Latina, não é mesmo? Principalmente em grandes obras, em grandes construções de infraestrutura. A China se tornou o maior comprador de matérias-primas da região e um importante investidor. Então é um pouco esquisito que essas tarifas agora estejam sendo colocadas justamente pelos países que sempre tiveram uma boa relação com a China. O país está enviando quase 10 milhões de toneladas de aço por ano, avaliadas em 8,5 bilhões de dólares, para a América Latina, que é um salto enorme em relação às apenas 80.500 toneladas no ano 2000, de acordo com a Associação Regional do Aço, Alacero.
Mas, assim como o affair... Hoje eu tô cheia das piadas. Assim como o affairzinho que você teve com a sua primeira ou o seu primeiro namoradinho na escola, essa relação também está sendo posta à prova por um giro global em direção ao protecionismo e uma avalanche de importações chinesas que ameaça deixar os produtores de aço latino-americanos fora do negócio e arriscar 1,4 milhão de empregos somados. Ou seja, as importações chinesas estão sendo um desafio aí para as siderúrgicas nacionais. E aqui vamos nós, o Brasil. Em breve, a gente vai introduzir um sistema de cotas tarifárias para deter os preços predatórios das ligas importadas. Embora o anúncio oficial não tenha mencionado a China, o aumento de 62% nos envios chineses do ano passado para 2,9 milhões de toneladas está por trás da medida, segundo pessoas informadas sobre o assunto que falaram em anonimato com a Bloomberg News. No entanto, reagir contra a China pode estar cheio de riscos, particularmente para as economias menores impulsionadas por exportações. Deu um trava-língua aqui. Vamos voltar. No entanto, reagir contra a China pode estar cheio de riscos, particularmente para as economias menores impulsionadas por exportações que dependem da demanda chinesa para suas vendas de matérias-primas. Existem muitos exemplos de como Pequim suspendeu compras e investimentos como reação ao que considera medidas injustas e unilaterais. Houve um breve período durante o qual a China proibiu produtos de soja provenientes da Argentina, em resposta a medidas anti-dumping de amplo alcance. Após a prisão de um executivo da Huawei em Vancouver em 2018, quem lembra desse caso, eu lembro, estava lá, não lá no caso, estava no jornalismo, a China bloqueou os envios de canola de 2 empresas canadenses. É a velha história, se quer brincar, desce pro play e banque suas brigas. O Ministério do Comércio da China não respondeu a um pedido de comentário sobre as recentes tarifas impostas pelas nações latino-americanas. E como a vida imita a arte, os negócios também têm crises existenciais, né? Não é somente coisas prejudiciais. A relação comercial da América Latina com a China também teve, em muitos sentidos, um impacto positivo aqui na nossa região. A economia do Chile, por exemplo, se beneficiou enormemente do envio de matérias-primas para a China e da recompra de produtos processados ou manufaturados. A estratégia de livre comércio do país, incluindo acordos bilaterais com a China e os Estados Unidos, abriu enormes mercados para suas uvas, vinhos, salmão, polpa de madeira e minerais, ajudando a se tornar uma das nações mais prósperas aqui da nossa região. Mas, assim como outras economias impulsionadas por exportações de matérias-primas, o Chile teve dificuldades para competir em mercados subsequentes, como converter lítio bruto em componentes de baterias ou minério de ferro em produtos de aço. Para o Brasil, ter melhores depósitos de minério de ferro do mundo não é o suficiente para que as nossas siderúrgicas sejam competitivas com a China, mesmo tendo desenvolvido certa capacidade de fabricação. Vamos pegar o exemplo da Vale. Traz aqui a matéria da Bloomberg News, né? Que extrai rico minério de ferro da Amazônia brasileira. Grande parte disso é enviada a 16 mil quilômetros até o porto chinês de Qingdao, introduzida em qualquer uma das centenas de enormes siderúrgicas do país. Lá, ela é granulada e moldada em produtos de liga básicos. E aí a questão é que quando parte desse aço faz a viagem de volta aqui para o Brasil, chega aos fabricantes brasileiros com um grande desconto em relação aos preços cobrados pelas siderúrgicas locais de propriedade da Gerdau, da CSN e das ArcelorMittal. Então faça aí suas contas, a gente está recomprando o que a gente vendeu, só que agora processado e vindo através de aço, por um preço menor, o que é top para quem compra, mas bem ruim para as siderúrgicas nacionais. E não é só aqui no Brasil, não. Estou muito latino-americana essa semana, então vamos falar sobre a Colômbia também, onde os envios chineses chegam com um desconto de 50%. A siderúrgica Paz del Rio pediu ao governo que aumentasse as tarifas de importação e ajudasse a recuperar a rentabilidade, segundo o diretor executivo Fábio Galan, em uma entrevista no mês passado à Bloomberg News. A afluência de ligas chinesas não está apenas colocando empregos em risco, mas também deslocou completamente as importações do Brasil e do México, segundo a empresa. No ano até abril, 92% das importações de fio de aço vieram da China e da Rússia. Ao mesmo tempo, os investidores chineses também têm sido parceiros-chave para as nações latino-americanas, que buscam levar as suas economias impulsionadas por matérias-primas mais adiante. Vamos então falar aí sobre
investimentos chineses aqui na América Latina. O país se tornou um grande investidor da região e também no Caribe, investindo 187 bilhões de dólares entre 2003 e 2022 em indústrias como energia, transporte e mineração, segundo o relatório do Diálogo Interamericano. Embora os gastos chineses na região tenham desacelerado ultimamente, os investimentos continuam em indústrias-chave. O Banco Industrial e Comercial da China cresceu na Argentina. Aqui no Brasil, como a gente tem falado já há bastante tempo, a gigante de carros elétricos BYD está construindo a sua primeira fábrica fora da Ásia, lá na Bahia, e planeja anunciar outra no México até o final do ano. Lá no Chile, a BYD e a Tsingshan estão desenvolvendo fábricas de cátodos de lítio. Desde 2005, o Banco de Desenvolvimento da China e o Banco de Importação e Exportação da China forneceram 136 bilhões de dólares em compromissos de empréstimos para a região. Com as tarifas recentemente impostas, as nações latino-americanas podem estar apostando que a China agora está tão enraizada aqui na nossa região que Pequim não teria represálias aí contra essas tarifas extras em cima do aço. Espera-se que o presidente Xi Jinping faça sua primeira viagem à América do Sul em 5 anos para as cúpulas de líderes da APEC e do G20, colocando um foco renovado nas relações na região. E, além disso, vejam só, embora a quantidade de aço chinês que entra na América Latina seja significativa para a região e prejudicial para as siderúrgicas locais, representa cerca de 1% das 1.000 milhões de toneladas métricas que as siderúrgicas chinesas produzem a cada ano. E isso pode minimizar o risco de irritar Pequim. Vou te dar um exemplo, porém, um contraponto a isso. Eu fui fazer yoga ao ar livre esses dias. Tinham 2 pequeninas moscas que queriam fazer yoga junto comigo, pousando em minha perna a cada 3 movimentos. Aí eu tive que usar todos os meus ensinamentos do yoga dos últimos anos para não ter um surto ao longo da prática. Seria uma coisa bem típica de Ana Carolina. Não o tive, mas aí fica meu questionamento. 1% é o suficiente para irritar Pequim ou não? Voltando aqui para a notícia, os países produtores de aço da América Latina não podem estar satisfeitos aí somente com impostos. Por exemplo, as novas tarifas rígidas no Chile vão aumentar os custos na importante indústria de mineração que usa bolas de aço para moer o minério. Depois, é claro, há a questão do dumping de aço, a prática de vender o produto por muito menos do que os concorrentes locais. O aumento das tarifas não vai ser o suficiente para detê-lo no Brasil. Embora a principal siderúrgica brasileira, a Gerdau, tenha aplaudido a nova cota tarifária do país, o diretor executivo, Gustavo Werneck, advertiu que isso não resolveria o problema de competitividade a longo prazo na indústria local, como o alto custo da energia. Abrindo aspas para o Werneck, que falou a jornalistas em uma coletiva de imprensa, a China vai fazer das exportações uma importante fonte de financiamento para a transição do país da industrialização para uma economia mais impulsionada pelo consumo. Fecha aspas. E aí, o que vocês acharam desse novo formatico? Gostaram? Dá o feedback aí pra mim, caso você não esteja fazendo nada de melhor. Neste momento em que você finaliza de escutar essa notícia, conta aí na caixinha de comentários o que você achou, se você acha massa ter uma notícia mais prolongada, ou se você, na verdade, só gostaria de ouvir headlines, ou no jornalismo a gente chama de escalada, que é aquela coisa quando o pessoal do Jornal Nacional fala boa noite, tananana, a Petrobras, notícia, aí vem outro apresentador e fala me fugiu as notícias, não tenho nenhuma notícia hoje pra usar de exemplo, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Me conte aí se você achou bacana esse formato, e aí a gente vai conversando. Afinal de contas, isso aqui é um grande produto feito por vocês também, né, ouvintes? Vocês falam, que vocês pedem, a gente tá realizando por aqui. Se fizer sentido, porque às vezes também pedem umas coisas que eu falo, não, aí tá vetado. E é isso. Deixe seu comentário, participe, seja de Carapicuíba ou não. Como, por exemplo, tinha mais uma pessoa aqui que falou que era de Carapicuíba. Sempre tem alguém de Cotia, sempre tem alguém de Cotia também. O Eric sendo lembrado aqui. E tinha o aniversário do Nijon Silva. Parabéns, Nijon. Ontem foi seu aniversário, parabéns pra ele.
Tudo de bom. O André pergunta se eu tenho algum podcast em inglês neste estilo para recomendar. Tem da Bloomberg Mami, André. Se você procurar Bloomberg News ou Bloomberg LP no Spotify, eles têm, 445 podcasts muito legais que você pode escutar. Eles têm o Daybreak, ele é um estilo um pouco mais... nessa referência aí de escalada de notícias, ele é um pouco mais curto e mais factual, digamos assim, né? Então, não vai analisar uma notícia, ele vai te contar. Ele é interessante. E tem outros também, tem podcasts nichados de tecnologia, de economia verde e tudo mais. Procura lá Bloomberg que você vai achar vários. No mais, meus queridos, é isso mesmo. Uma boa quarta-feira. Hoje eu lembrei de falar um adjetivo. Uma boa quarta-feira aí pra todos. É quarta-feira hoje, né? Boa quarta-feira. Até amanhã.